O protetor solar vai ficar mais barato no estado do Rio. Uma lei do deputado Luiz Paulo zerou a alíquota do produto, que também passa a integrar a cesta básica. Conosco no estúdio o médico dermatologista Flávio Luz e o deputado estadual Luiz Paulo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e também lembrar que o doutor é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então a gente está aqui com uma autoridade no assunto. Doutor, antes de mais nada, há alguma maneira de prevenir o câncer de pele? Certamente, e exatamente acho que foi com esse intuito que essa lei foi aprovada. O câncer da pele, ele é o mais prevenível de todos os cânceres do homem. Então, se a gente efetivamente inicia políticas de proteção, os resultados eles vão se ver em médio prazo, com certeza. Deputado, essa é uma medida que a gente conversava até aqui nos bastidores, que já vem de longo prazo que o senhor tenta aprovar. Qual a importância de passar a integrar o protetor solar na cesta básica aqui no estado do Rio de Janeiro? Bom, a importância é para reduzir o preço do filtro solar, né? Que tem o papel de bloquear, né, os raios solares na incidência direta sobre a pele humana. Hoje, a alíquota de ICMS, o percentual de ICMS que incide no filtro solar é de 19%, 18% de alíquota, mais 1% de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Isto por dentro, quer dizer, no cálculo por dentro, acaba virando 20%. Então, se um filtro solar hoje custa R$20 uma determinada marca, ele poderá ter uma redução de 20%, passará a custar R$16. E uma das melhores maneiras de você se proteger do câncer de pele, segundo os dermatologistas, e eu sou um defensor dessa hipótese, é você usar bloqueador solar com um fator superior a 30, né? Porque aí você está fazendo uma prevenção. Porque segundo os números do INCA, o Instituto Nacional aí do Câncer, não é o câncer de próstata, nem o câncer de mama que tem maior incidência no nosso estado e no nosso país. É o câncer de pele, mas como bem disse o nosso dermatologista, o mais fácil de ser evitado. E com cada vez mais o calor tem sido cada vez mais cáustico, né? E este ano é o exemplo disso, né? A prevenção tem que ser maior, né? Então, na hora que você previne, você também vai diminuir muitos gastos na área da saúde, né? A compensação é muito importante, quer seja na vida das pessoas, quer seja economizando com gastos na área da saúde e no tratamento. Doutor, essa questão do fator 30, fator 15, fator 70, como é que a pessoa pode saber qual é o fator correto para ela usar? É sempre o maior? Como é que isso funciona? A nossa legislação ela ainda não é completa nesse sentido. O fator de proteção solar ele se refere à proteção contra a ultravioleta B, mas a proteção contra a ultravioleta A ela não tem, ela não corresponde a esse fator de proteção. Em países que já têm uma política mais avançada nesse sentido, existe uma obrigatoriedade de existir uma relação entre alta proteção UVA e alta proteção UVB. Qual a importância disso? Hoje nós temos determinados produtos no mercado com um fator solar, diria, de 30. Isso representa a proteção UVB, mas que apresenta uma proteção UVA praticamente nula. Esse tipo de produto, ele pode até ser prejudicial à saúde, porque o indivíduo usa, ele pensa que está se protegendo, o que provoca queimadura solar é a ultravioleta B, então ele não faz a queimadura solar, como ele não fez a queimadura solar, ele continua se expondo e ele vai acabar recebendo uma carga de ultravioleta A muito maior do que a que ele receberia posteriormente. Mas isso a gente está caminhando ainda, nós estamos nos primórdios da fotoproteção no país, ainda muitos conceitos precisam ser introduzidos. A gente tem um modelo australiano, que com certeza é um modelo que deve ser, que deve nos nortear.
E complementando, que o deputado mostrou muito bem, a relevância do câncer da pele em termos numéricos. Ele representa em torno de 190 mil novos casos por ano no Brasil. Eu não estou dizendo 190 mil brasileiros com câncer da pele. Eu digo que a cada ano surgem mais 190 mil brasileiros. Isso resulta numa mortalidade de mais ou menos 1.500 ano, que pode até parecer um número relativamente pequeno, mas nós estamos falando de 3 brasileiros que morrem por dia. E de uma doença que é das mais preveníveis. Estima-se que, de acordo com as características da população, a prevenção do sol provoca diminuição na incidência do câncer da pele de 95% a 99%. Então, quando nós conseguimos atuar nesse item, que é a proteção ao sol exagerada, a gente consegue uma resposta, não imediata, mas conseguimos uma resposta muito relevante para a nossa população. A questão do fator solar 30 tem também uma explicação tributária, não é só questão científica. É claro que na cabeça de todos nós, usuários, quanto maior o fator, mais proteção vai ter. Se você tiver que usar entre 30 e 60, tem os dois na frente, eu vou usar o 60. Bom, independente se é UVB ou UVA. Isso é um outro dado mais fino da questão. Até porque, cá entre nós, se uma empresa produz um filtro solar, um fator de 60, e não coloca a proteção para o violeta A, que é o mais nocivo, essa empresa devia ser acionada lá no PROCON. Porque o cidadão que vai comprar um bloqueador solar acima de 30 vai comprar avisando que ele está protegido contra todos os ultravioletas, seja o A ou B. O cidadão não precisa conhecer nem que existe ultravioleta que fará A ou B. Então aí é uma outra questão. Mas a questão do bloqueador 30, este número não veio de forma abstrata. Primeiro que foi perguntado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, e quem perguntou fui eu. Que limite eu poderia pôr? Por quê? Porque para ir para a cesta básica, a cesta básica só cabe material e produto essencial à saúde, para ter alíquota de ICM zero. E bronzeador não é produto essencial à saúde. Então, se você não tivesse um limite, entravam os bronzeadores. E aí não podia ir para a cesta básica. Então, a gente tentou botar o limite 30 para separar o bronzeador, que é produto de beleza, produto estético, do bloqueador solar, que tem a característica de protetor da saúde. E isso é um consenso na dermatologia no mundo. Esse Então, fator 30, ele é considerado o fator de corte realmente. Ele protege de 95% da incidência da radiação ultravioleta B. Eu estou querendo explicar para não parecer que foi uma inserção aleatória, né? Teve uma preocupação. Primeiro, de perguntar quem conhece que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Segundo, sob o ponto de vista do corte tributário. O que é bronzeador e o que é bloqueador solar. Agora, na questão prática, a hora que o consumidor for ao supermercado, for à farmácia comprar um bloqueador solar, o que ele tem que observar? Existe essa marcação de UVA, UVB na embalagem? Ele pode consultar isso? Existe algum órgão que fiscalize se realmente aquele produto funciona? O deputado colocou de uma forma muito clara. Na verdade, existem os órgãos responsáveis por isso. O principal órgão seria a Anvisa, mas, como eu disse, nós estamos ainda caminhando na proteção solar. Infelizmente, o usuário ele fica um pouco desprotegido nesse momento. A Sociedade Brasileira de Dermatologia já tentou se manifestar durante algum tempo. Nós havíamos criado um selo para
enfim, testar, avalizar, né, alguns produtos que atendessem esse requisito, mas isso foi considerado pelo CFM uma atitude que não deveria ser continuada. Então a gente não tem mais como legalmente hoje oferecer esse norte. O que nós temos que buscar é politicamente influenciar os órgãos que efetivamente têm essa ação a auxiliarem nessa diferenciação. Tem muita gente que quando vai à praia, vai à piscina, pensa assim, eu vou usar o bronzeador, mas eu estou protegido porque tem o fator lá 15 ou 5 ou 10, enfim. Ele corre algum risco de usar o bronzeador? Aquele bronzeador realmente protege alguma coisa para ele tomar esse sol? Essa sua colocação foi essencial. Acho que o principal ponto que a gente tem que entender é que a exposição ao sol ela se dá no dia a dia. A gente fala em exposição ao sol, vem imediatamente à mente das pessoas a praia. E a praia ela é muito mais uma condição de exceção do que uma condição de vivência. Eu imagino que o deputado e essa casa, quando aprovou essa lei, pensou no trabalhador, pensou na criança, pensou na proteção do dia a dia. O indivíduo que está indo se expor deliberadamente ao sol, ele já está assumindo um risco por conta própria. Ele já está assumindo um risco tal qual um fumante ou qualquer outro. E deve fazer essa atividade prazerosa de uma maneira que seja saudável, especialmente em relação às crianças. Nós pensamos em praia, a gente pensa num ambiente totalmente descoberto, que tem areia. A areia reflete 70% da ultravioleta, então mesmo embaixo de uma barraca, mesmo com chapéu, a gente está recebendo uma carga muito significativa, mas a gente tem que pensar no carioca no dia a dia, no carioca se deslocando do seu trabalho, da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, para o seu lazer, e não tendo a opção da sombra no seu trajeto diário. Então, nesse sentido até, nós da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio de Janeiro, estamos tentando trazer essa ideia às nossas lideranças para que comecem a pensar numa cidade urbanisticamente mais preparada para o cidadão estar protegido do sol e, obviamente, ter conforto também. Olha, quando eu dei entrada com esse projeto de lei, eu pensei em duas hipóteses. Uma que eu conheço fortemente, que é a partir da minha própria experiência. Como vocês todos estão vendo, eu sou careca, né? E hoje eu estou deputado, mas eu sou engenheiro de obras. Então, e antes de ser engenheiro de obras, eu fui topógrafo. Então, a minha relação sempre foi direta com o sol, né? Então, eu sempre vivi querendo me proteger do sol, né? E como eu tentava me proteger do sol? Me vestindo. Uhum. 2, vestindo inclusive com boné. Eu tinha boné em todos os canteiros de obras que eu ia, como hoje tem boné dentro dos carros, nas minhas casas, enfim, todo lugar que eu vou tem um boné. Eu jamais sei onde é que eu vou estar no sol ou não estar. Segundo, tentando estar sempre nas sombras, que cada vez são mais raras na nossa cidade, porque as arborizações são precaríssimas, né? Então, essa é a segunda questão. E a última hipótese que eu tive que aderir, né, foi aderir ao protetor solar, né? E cá entre nós, mesmo eu não sendo médico e muito menos dermatologia, mas eu entendo de sol na careca. Disso eu entendo, porque eu sendo da minha careca. O ideal para mim, é eu passar protetor solar e botar o boné. Você sabe por quê? Eu passo protetor solar quando eu praticamente saio de casa. Olha, 7 horas da manhã. Eu não sei quando eu vou usar de novo. Em determinado momento, o fator de proteção do protetor solar no tempo vai se esgotar. Eu não sei que período é esse. Então, se tiver o boné, você garante de dois lados. Porque, volto a dizer, o nosso sol é muito forte e o nosso dermatologista tem absoluta razão.
A praia é um caso fortuito nas nossas vidas. O cotidiano, não. E, além disso, pensei também nas profissões que trabalham no sol. E são muitas profissões que vivem trabalhando no sol. E essas têm que ter um protetor solar para passar na pele, né? Não só na careca, mas qualquer parte da pele, e que seja mais barato, mais acessível e de qualidade. Então, a lei veio para isso. E os indicadores de câncer de pele mostram o agravante desse problema. Tá certo. A gente vai continuar tirando mais dúvidas aqui com o doutor no próximo bloco, porque o Alerj Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.